Pra quem tá ouvindo, né, ao vivo diretamente. O Horror está no ar, bem-vindo ao Horror no Ar, o seu podcast de horror feito de fãs para fãs. Hoje, excepcionalmente, rosteado por mim, David, que também tem um podcast próprio, que é o Pinguim Dançarino, falar de animação, se vocês quiserem ouvir vai estar linkado na descrição. Hoje eu tô aqui com o Lucas Klaus. Fala galera, Klaus aqui de novo e vamos falar aí sobre esse filme que é uma história de amor trágica sobre vampiros, basicamente. E o Christian Barbado. Na escola, a gente costumava cantar uma música sobre um vampiro que era muito doido e bebia sangue não muito convencionais. Me lembrou um pouco a história desse filme. Ô Christian, uma dúvida, Barbado é seu sobrenome mesmo? Meu sobrenome mesmo. Ah, entendo. Sei como é que Purificação também é meu sobrenome. As pessoas Purificação, né? E como o Klaus adiantou, a gente vai falar hoje do Sede de Sangue, né? O Thirst ou Bchauk em coreano, que eu chuto que a pronúncia seja essa, né? Eu não joguei no Google Tradutor pra saber, mas esperamos que sim. E pra quem não se lembra do filme, sobre o que ele fala, Christian? O filme fala sobre um padre bem assim, idealista, e ele se torna voluntário num projeto para o desenvolvimento de vacinas que a gente não sabe, para um vírus mortal que não é muito elaborado no filme que exatamente é. Durante o experimento ali, ele acaba perdendo muito sangue ali nos procedimentos envolvendo esse experimento, e é posto nele um sangue que, coincidentemente, é um sangue de um vampiro. E sendo um sangue de um vampiro, ele também passa a ser um vampiro. Essa transfusão, né, essa transformação também dele, né, isso obviamente vai acontecer no filme, ele vai se descobrindo como um vampiro, mas nesse processo ele acaba despertando nele alguns aflorecendo, na verdade, fortalecendo alguns sentimentos mais humanos, um pouco mais animalescos, né, como raiva, paixão, libido e etc. E ele também tem, para se manter vivo, ele precisa de sangue como qualquer vampiro. Tá mais ou menos isso a sinopse, não sei se ficou muito perdida. Não, acho que deu pra entender bem, tá tranquilo. Então tudo bem. Só queria fazer uma adição que eu acho interessante na sinopse do filme, que, tipo assim, né, ele fez essa transfusão de sangue, ele foi, tipo, o único sobrevivente de, acho que 500 ou 50, não tenho certeza, porque a tradução da legenda que eu peguei tava meio estranha. Mas aí é interessante que depois que ele sobrevive, né, ele é meio que visto como um santo, né, e também tem uma característica da hora desse vampirismo, que, tipo, se ele não consumir o sangue e tal, começa a nascer bolha na cara dele, então tem toda essa questão também que acho bem interessante. Pelo que eu reparei do filme, o sangue meio que é uma cura para ele. Porque as bolhas são muito parecidas com a doença que ele tem, que ele é infectado lá para fazer o procedimento lá, o experimento. Quando ele não ingere sangue, essa doença volta a aflorar nele, mas quando ele volta a beber sangue, o corpo dele se fortalece e consegue combater a doença. Lembrando que esse é um filme dirigido pelo Park Chan-wook, né? E o roteiro é escrito pelo Park Chan-wook e Jong Sang-kyun, que também já coescreveu com ele o I Am a Cyborg and That's Okay, que eu gosto muito, inclusive. Sabe toda vez que alguém defende A Dama na Água, falando que ele é um filme que imagina a fantasia todo num lugar só? Pra mim, esse é o I Am a Cyborg and That's Okay, porque eu defendo ele com esses mesmos argumentos. E eu gosto de como o Park Chan-wook ele trabalha o vampirismo nesse filme, né, para lidar com temas mais humanos, assim, né? É legal que o protagonista ele é um padre, então você tem todo esse contraste, né, da santidade, dos desejos humanos dele com a fé dele, né? O primeiro momento que a gente é apresentado para ele é até num momento em que ele tá tipo demonstrando a fé dele, né? Ele tá oferecendo paz para alguém que tá morrendo e tal. E tipo depois a gente vê isso se quebrando, né? Tipo meio que essa desconstrução da fé dele assim nos poucos primeiros minutos de filme, assim. E no elenco a gente tem o Kang Han-so, que é o nosso protagonista, e pra quem não lembra, ele fez Parasita e Memórias de um Assassino, né? Ele é tipo acho, dos maiores astros, né, da Coreia do Sul. É o maior ator porque ele fez outros filmes também relevantes, né, além desses. É que esses dois, obviamente, são os maiores da carreira, mas ele fez, por exemplo, ele tá em Lei de Vingança, ele tá no primeiro da trilogia, o Simpatia para o Senhor Vingança. Senhor Vingança, ele tá também no Mother,
Acho que ele tá no primeiro do Bong também, que é aquele do cachorro, que eu esqueci o nome. Cachorro que late não morde. Tipo, tô traduzindo o nome, mas o nome em inglês é a Barking Dog, tipo isso. Acho que ele tá nele também. Ele é a Fernanda Montenegro da Coreia do Sul. Bom resumo. Pô, mas o David comentou essa parada sobre a fé e eu acho muito foda, né? Que uma coisa nós vai falar depois, assim. Mas é que esse filme é multigênero, então, pra ser sincero, você tá esperando erosão de vampiro. Esse não é um Pois filme é. que ele fala essa coisa da fé, né? Que é o padre em conflito com a fé dele, que até trabalha isso melhor que outros filmes, que eu não vou citar nomes, Hum, mas, cite enfim, aí. tem vários filmes por aí sobre padres. E também é um filme tem um humor ali ácido, né. É o humor do Park Chan-wook, né? Uhum. É um cara que o humor dele é extremamente excêntrico e ácido e tudo mais. Pô, no Old Boy tem piada que envolve suicídio, né? No próprio Criada tem uma piada que envolve suicídio, mas assim, acho que no Old Boy ela é, ela é até mais pesada, né? Mas enfim, Eu acho até que o Park Chan-wook ele não só trabalha muito nessa linha do humor mais ácido, nessa coisa meio de ironizar certas convenções sociais, mas ele tem um humor que é sempre, tipo, meio infantilóide, assim, claramente escatológico, sabe? exato. Acho que nesse, inclusive, tem piada com peido, né? É, nesse tem com o peido, no Uma coisa bem Sam Raimi, assim, a parada de vomitar sangue, assim, Sangue, tem com sangue espirrando, coisa bem, bem pastelão, né? Tem umas piadas bem. bem Sam Raimi, Grab Me to Hell, assim, É, uma parada assim. com defunto. As melhores piadas desse filme são aqueles sonhos com defunto. É muito bom, velho. E também, né, o Mais Que Tudo acho que é um filme de romance também, né, ali do segundo ato pra frente, que acho que é o que é o filme mesmo, né, aquele que o filme se forma ali, né. uhum. É um drama, fantasia, terror. E é porque ele também é baseado, né, no livro que é o acho que a pronúncia é Thérèse Requiem, né, que é um drama francês, que é conhecido como um dos livros proeminentes, assim, do naturalismo e tals, e ele é justamente sobre essa coisa, né, da mulher trair o marido com o melhor amigo dele e tals. E é engraçado, né, que, tipo, apesar do filme ele ter essa base do livro naturalista, ele é bem solto, assim, na adaptação dele, porque isso é um elemento do filme, né, mas como a gente comentou, o filme ele transita entre vários, assim, e eu acho que, tipo, ele faz essa transição de uma maneira muito suave até, sabe? Tipo, o personagem, ele vai de uma situação pra outra e o gênero acompanha ele na situação. E acho que isso é uma característica da própria Coreia do Sul, né? A gente vai vendo que os filmes da Coreia do Sul, eles nunca fecham muito num gênero. Eles sempre vão passeando por vários ali. Talvez até pela maneira com que esse novo cinema da Coreia do Sul aí, que está explodindo pro mundo, tenha sido produzido, era realmente para pegar público, né? Então, quem que você vai pegar? Ah, pega todo mundo, coloca um pouco de romance, um pouco de drama, um pouco de comédia, um pouco de ação, um pouco de violência. Você vai acabando, né? Como o objetivo era formar um público pro cinema da Coreia do Sul, acaba que os caras foram aprendendo a misturar gêneros mesmo, né? E esse filme tem isso, a criada mistura romance com suspense, com thriller erótico, tem momentos engraçados. O próprio Old Boy é um filme de ação, mas também é um filme de drama. É um filme mega filosófico, né? E também acho que uma característica dos filmes do Park Chan-wook, no caso, é que eles conseguem, mesmo em todos os gêneros, trazendo um tipo de reflexão. Mesmo na piada escatológica, às vezes ele consegue tirar uma reflexão. Talvez venha da própria formação do Park Chan-wook, né, que ele é formado em filosofia. Então, os filmes dele sempre vão ser bastante profundos em algum sentido. Mesmo que algumas vezes, às vezes a piada besta é só piada besta, mas às vezes não. Nossa, total. E você falou isso, né, dele puxar públicos variados, né, e esse foi o primeiro longa coreano, né, a ter distribuição, dos estados americanos e do estado coreano, além de ser o primeiro a apresentar a nudez frontal masculina, né, o que eu não lembrava, assim, revendo o filme, eu: "Caralho, esqueci que do nada brota a piroca do cara". E é porque também é bem natural, assim, né? É uma cena que ela tá ali, acontece e é rapidinho, vai pra próxima cena. Uhum. É uma coisa que precisa acontecer ali, que o personagem decide que precisa acontecer, ele faz. Só que é uma etapa pra uma coisa que você já tá esperando a resolução do filme, né? Pra onde esse filme tá indo, né? É um momento que as coisas ficam. Ela chega num nível
do filme que tá tudo tão entranhado, tudo tão impossível de você ter uma solução que você quer saber qual que vai ser a resolução do filme, então eu acho que até por isso passa um pouco despercebido. É porque eles, tipo, ele só aparece pelado, né? Tipo, num plano geral assim, e aí a piroca dele tá lá, mas não tem um enfoque da piroca, não é uma cena pra destacar a nudez dele, sabe? Hum. E isso eu acho que o Park Chan-wook também faz muito bem, né, tipo, ele é um diretor muito erótico, né, eu revendo esses filmes, assim, e passada aquela discussão que dominou a internet aí, né, pelas pessoas mais chatas das redes sociais, discutindo sobre O nudez twitteiro e médio, sexo né? em filmes e tal. Literalmente eu, porque eu sou twitteiro médio, mas Você é o twitteiro médio do bem, então o twitteiro médio que o objetivo dele é falar mal de tudo que for possível. com certeza. O que também é o seu caso, mas você fala mal das coisas certas. Eu tô do lado que importa, né, no fim das contas. O lado que eu concordo. Exatamente. Ai, cara, mas eu acho que, tipo, ele tem essa coisa de conseguir usar a nudez, né, de uma maneira naturalista, mas toda a cena de sexo dele é muito impressionante, assim, né, porque ela não só parece que é nova no jeito que ele retrata o sexo, tipo, nunca elas são iguais entre elas, né, Uhum. mas elas têm uma coisa meio animalesca, assim, a gente comentou como ele não recusa essa coisa, tipo, de fazer humor mais cartunesco, mais escatológico e tal. E o sexo também, né? Tipo, tem vários momentos que, por exemplo, tem o personagem lambendo a axila da outra, às vezes vão pro pé, sabe? Ele, tipo, explora sempre o corpo, assim, ao longo do sexo. É ele chupando o pé dela e ela chupando os dedos dele, assim, é uma cena. É até um ASMR essa cena, porque a edição de som tá tão ali no seu ouvido, aí você fica ouvindo eles um chupando o dedo do outro, assim, a parada bem, que nem o Dave falou, bem animalesca, assim. E quem gosta de pular cenas de sexo, acha difícil pular desse filme. Vai pular metade do filme. O filme tem 2 horas e meia, né? Uhum. Vai ficar com meia hora o filme. Esse é um filme que valeria um botão só de ver as cenas de sexo, inclusive. É o contrário, né? Isso é verdade. Mas eu acho que até, só passando muito rápido essa discussão, porque eu acho que ela é extremamente inútil. Acho que isso parte um pouco do que as pessoas, na maioria das vezes, assistem produções estadunidenses, né? Estadunidense, né? Porque se você vai para qualquer mercado fora dos Estados Unidos, a nudez ela não só é muito mais presente, então se você ver qualquer coisa de fora, você vai ver muito mais nudez, como ela é muito mais natural ela é feita de maneira mais natural, né? E talvez menos forçosa, né? A gente vê nesse filme, por exemplo, que todos os momentos de nudez e cenas de sexo são extremamente necessários para o desenvolvimento dos personagens e tudo mais. São cenas interessantes, bem feitas, uma direção muito preocupada também em trazer algum aspecto dos personagens com essas cenas, né? E eu até gosto como essa coisa do humor, ela também entra em alguns momentos de cena de sexo, né? Igual, por exemplo, tem aquela cena que, tipo, eles matarem um cara, né? E já adiantando aqui um pouquinho sobre o filme, que, tipo, eles estão transando e aí o peso da culpa ganha a forma do cara e você fica vendo meio que o cara entre Exato. eles dois no sexo, assim, pra ilustrar essa ideia. É muito foda, né, velho, como o diretor usa várias técnicas, assim, né, várias ideias pra construir a cena, né, tipo, essa parada deles os 2 verem a pessoa que eles mataram ali, né, tipo, estarem Pois imaginando é. a pessoa, mas ao mesmo tempo você não sabe se tá imaginando ou não. Esse é um filme cheio de ideias, né? Acho que dos filmes do Park Chan-wook, esse é o filme que mais viaja, assim, na maionese. E realmente vai ter o Lei de Vingança, é verdade. É o segundo que mais viaja, porque realmente tem muitas ideias ali que parecem que não... Assim, seria muito difícil de funcionar. Ela funciona nesse contexto específico, na mão desse diretor. É um negócio muito impressionante. Assim. Interessante como, assim, ele vai fluindo não só em gêneros, mas em ideias que parecem que são de outro filme, né? Às vezes, né? Ali você vê que o cara teve uma ideia que não parece que não encaixa ali do ponto de vista mais prático e lógico e tudo mais, mas é feito de uma maneira para funcionar. É realmente um negócio bem interessante, assim, específico de você pensar como o cara fez aquilo e só daquele jeito funcionou. Sim, tipo, o próprio diretor tem isso, né, velho, essa coisa dele, né, de misturar muitas coisas e, tipo, ideias e plot twists ali que eu acho que o David tinha perguntado, né, antes da gravação, nós estava parando, assim, o podcast, se isso funciona dentro do filme. Acho que funciona muito bem, sabe, ele consegue utilizar todos esses essas coisas, assim, na hora certa e de maneira certa, sabe, até, tipo, a própria coisa de vampiro, assim, né, pra quem
que né, vampiro é o terror do filme, então pra quem for ver o filme interessado em ver um filme de vampiro diferente, vai ver muita coisa da hora, tipo, porque além das tropes comuns, né, sobre vampiro, tipo, não poder sair no sol e tal, tem umas coisas muito interessantes, tipo, o jeito que o padre acha pra beber o sangue das vítimas, né, que ele rouba o sangue do cara no hospital, assim, e fica bebendo, tipo. Pois é, E é de um cara que ele alega, né, que doaria pra ele porque alimenta os famintos e tal. exato. Não, e é interessante porque a gente vê que é um padre, é um cara da fé, é um cara que se voluntaria num experimento que todo mundo que participou morreu. Esse cara começa o filme, depois que ele precisa de sangue, descobre que precisa de sangue, fazendo isso, pegando lá o sangue do cara que tá no hospital e bebendo um pouquinho. E você vai vendo que ele tem os códigos éticos e morais dele ali que ele não para de respeitar. E a gente vai vendo ao longo do filme esses códigos sendo quebrados aos poucos, né? Literalmente começa o respeitador de casadas, né, e aí termina como Exato, exato. E é legal, a evolução do personagem tá muito na desconstrução dele, né? Ele vai deixando de ser. Por mais que ele continue com esses códigos éticos e morais, a gente vai vendo ele violando eles e se desculpando, e a culpa tem a ver com a fé e tudo mais. Assim, é realmente um negócio muito amarradinho o roteiro do filme nesse sentido, assim. Uhum. Só contextualizar a galera que tá ouvindo ainda e não viu o filme e tal, a partir do segundo ato, esse padre, né, ele meio que, reencontra um amigo dele, né, que tá até com câncer, e ele meio que acaba curando o cara do câncer, né, que é outro ponto que achei interessante, assim, que o cara realmente eu acho que foi só coincidência, né, que ele curou o cara, mas enfim. Não, não, ele até fala, né, que as coisas que ele faz, as curas que ele ministra são mais por efeito placebo do que qualquer outra coisa, né. Exato. Tipo isso. E é da hora que o filme também não tenta muito ficar aprofundando nisso aí não, né. Não é interessante pro filme, né? Tipo, não gasta tempo nisso aí. Ele reencontra esse amigo dele, né, e esse amigo dele é casado com essa mulher, né, que ele também conhecia quando ele era pequeno. Que é a casada que ele respeita até Ele respeita não muito pouco, respeitar viu? mais, né, ela tá infeliz na vida dela, aparentemente por vários motivos que você vai ver no filme, mas eles acabam tendo uma atração ali e junto com a libido de vampiro dele, nessa sede, não só de sangue, assim, essa sede que ele tá tendo, aí eles acabam se envolvendo ali, é aí que ele começa a quebrar algumas em nome do amor. É, já é a primeira que ele quebra ali, talvez. Antes do sangue, eu acho que a primeira que ele quebra é essa aí. Que é que ele é um padre, né? Então ele quebra o celibato, mas não só isso, né? Ele tá sendo, vai sendo parte de um ato ali de adultério, né? Inclusive ele deixa de ser um padre depois até. Exato, exato. A Fleabag aí assistiu esse filme aí? Assim que ela assistiu esse filme é brincadeira. Caralho, várias rimas aí, porque quando eu estava revendo o filme, eu estava revendo em cal com um amigo meu, né, e ele falou: "Olha aí quem começou essa onda de padres gostosos". De Padre Gato, né? Muito antes de Padre Fábio de Mello, muito antes. Falando sobre padres sobrenaturais também, né, tem um padre Silver Bullet, o lobisomem, e esse padre vampiro, já dá pra fazer uma. Dá. Fred versus Jason, só que com padres monstros. Nossa, dá muito, hein, eu vou fazer recentemente um programa no meu podcast que é tipo um battle royale com as princesas na Ilha da Fantasia, assim, dá muito pra fazer isso com os personagens de filme de terror também, sabe, que não são, tipo, os assassinos. Dá. Dá pra fazer com briga de Final Girls, por Nossa, exemplo. demais, Assim, hein. já que é rivalidade feminina igual você tá fazendo com as princesas. Laura Strode. Não, mas a gente sabe que a Alice da Hora do Pesadelo pisa, né, nas outras, assim, isso é Então fato. é o nome do prêmio. Prêmio Alice de Hora do Pesadelo. É porque, obviamente, né? Ela tá lutando contra um personagem que mata no sonho, porra. Não, mas ela vai adquirindo a habilidade de karatê do irmão e outras coisas. Enfim, né, a gente tá divergindo, vamos voltar pro filme. Vamos voltar pro filme. É. Eu separei aqui o filme em ordem cronológica, né, eu acho que a gente seguindo ele por ordem de acontecimento, a gente consegue comentar melhor as coisas e tals. E
De primeira a gente é apresentada, né, o padre que é o Sang-hyun, a gente ficou o tempo todo chamando ele de padre, né, porque como vocês perceberam a gente não é muito fã de K-pop, nem de dorama, então não acostumamos com a pronúncia dos nomes coreanos e ficamos só chamando pela alcunha, né, tipo, a esposa, o padre, mas enfim, a gente é apresentado a ele, né, como homem de fé inabalável, ele traz conforto aos moribundos, né, como eu comentei mais cedo, só que quando a gente vê eles na cena das igrejas, né, tipo, uma coisa que eu já achei engraçado logo do começo, né, tipo assim, ele é um padre, o conforto que ele oferece é espiritual, mas quando a freira vai se confessar pra ele, ele fala pra ela tomar antidepressivos, né, e é muito legal que ele ainda fala: "Ah, eu espero que Deus consiga agir através da ciência, assim, e te curar com antidepressivo", e depois ela dá uma comida de rabo nele, né, falando que ele deve se ater só ao que é espiritual e tal. Ó, e o mais legal é que lá pro final do filme ele fala tipo: "Ah não, que eu sei quem quer se matar, que eles se confessaram, eu só tô ajudando eles". Uhum. Justiça. E é interessante porque. É verdade, ele tá ajudando no final. É interessante porque isso já faz você entender ele ir para um experimento, né, científico depois. Ele é um padre, mas ele tem essas raízes aí que, né, misturam fé e ciência, talvez, né? Que é mais ou menos para onde o filme vai, né? Ele vai misturar com filosofia, com, né? Então ele acaba pirando nesse sentido. Até se você pensar o começo do filme nesse sentido, não é um filme de ficção científica, né? Mas é um filme de fantasia com muito pé na fantasia. Sim, sim, acho que até o retrato visual dele mesmo, assim, depois mostrando os vampiros saltando e tal, tem essa coisa Exato. mais poética do Tigre e o Dragão, por exemplo. Ou sabe outro filme que tem alguém indo fazer um teste científico e virando vampiro? Morbius. O filme do ano, né. O maior filme de todos os tempos. Depois alguém tinha que fazer o edit do padre do Sede de Sangue falando "It's thirsty time". Tem que ter, já que tem que ter rinha aí de padre, tem que ter rinha de vampiro também. O padre do Thirst e o Morbius. Pronto. Ai, cara. Ah, e uma coisa que eu gosto bastante, assim, desse começo, né, e desse pedaço em que ele se candidata pra receber o vírus Emanuel, é que eles têm um diálogo, né, uma discussão, assim, sobre meio que virar um santo, né, tipo, e sobre suicídio, né, e ele fala como o suicídio é uma coisa que é mais condenada por Deus do que o homicídio, né, porque ele é o ápice do pecado e isso se reflete no final, né, com o caminho que ele toma. Exato, né? Nossa, esse filme é muito. Filosoficamente, né? A filosofia que o filme propõe, tudo tem um payoff no final. Tudo que ele vai propor no começo do filme vai ter um payoff em algum momento. Vai retornar, né? Eu acho que essa é a grande, assim. É um Várias diálogo. nuances o filme. Exato, exato. Que é um diálogo que pode passar despercebido, né? E aí, só que lá no final, se você volta e você vai relembrando essas coisas depois do final do filme, realmente é um negócio que é muito, muito engrandecedor pro filme. E eu acho foda, assim, como no começo a gente percebe claramente que ele tem esse desejo por ser um mártir, né? Tipo, até o jeito que ele se candidata para o experimento, o jeito que ele reza, assim, tipo, ele dá a entender que, tipo, ele não intencionalmente ou intencionalmente, dá pra gente discutir, ele tá querendo se matar, mas de uma maneira que santifique ele, né? E aí, tipo, Uhum. o filme ele é quase uma consequência de maldição, assim, né? Tipo, é uma bênção, é uma maldição, o filme sempre Ele, trabalhando com essa dualidade, assim. ele provavelmente quer se matar, mas se ele se matar, ele vai pro inferno. Então ele faz uma coisa, entre aspas, boa, né? Ele se voluntaria, então ele se sacrifica e ele morre. E aí, ao invés de ir pro inferno, ele vai pro céu. Ele tenta, vamos assim, burlar as regras ali. Só que não dá certo, é o que você falou, acaba virando uma maldição, né? Lembra até um episódio de Twilight Zone, que o cara, ele faz um acordo com alguém que ele vai viver para sempre. Só que se ele não quiser mais viver para sempre, ele vai pro inferno, né? A alma dele fica com a pessoa que obviamente é o diabo no filme todo. E é basicamente isso. A vida dele passa a ser tão detestável que ele aceita no final, enfim. Esse naquele episódio do Chaves, do Xirrin Xirrão do Diabo também? Qual que é esse? Não entendi. Ah, aquele episódio do Chaves, do Ah, Xirrin sim, Xirrão do Diabo. tem esse, né? Tem também o do Fausto, do Chaves também, que é bem parecido. Uhum. É porque eu acho que isso é o arquétipo faustiano, né, da pessoa que, tipo, ela tem esse desejo realizado e tals. Só que o Também desejo tem se vira uma maldição, né? uhum. Eu lembro que tem isso em Sandman também, né, do cara que, tipo, a morte e o sonho apostam, tipo, quanto tempo vivendo ele ia querer morrer, e aí, tipo, ele nunca pede pra morrer, ele chega um momento que a vida dele tá horrível, mas ele continua, assim.
Tem do Spawn também, mas no Spawn o cara, ele não tem tempo para pensar, né? São nos segundos que ele tá morrendo, ele ouve uma proposta de sim, e aí a vida dele passa a ser eternamente viver, enfim, como servo de Satanás e tudo mais. Uhum. Isso da dualidade religiosa eu acho muito engraçada como, tipo, o padre ele passa por esse processo de ressurreição, assim, é uma coisa super bíblica, né, e super santificadora, assim, ele até adquire um culto, mas é a partir dessa ressurreição que ele vai se tornar um pecador, né, meio que uma segunda vida de pecados, assim. Exato, exato. E acaba tendo, eu acho que é um filme que vai trabalhar muito no contraste, obviamente para mostrar as contradições ali, né, dele, do que ele tem como ética e o que ele tem como ideal de ser alguém, né, e o que ele faz, o que ele pratica, né, mas também tem o contraste de, por exemplo, dele com a gente ainda não apresentou a moça, né, que é a esposa do amigo a esposa do amigo dele, que ele reencontra A depois de Taiju. distância, a Taiju, que eles dois têm uma coisa em comum que é, eles são extremamente reprimidos, tiveram vidas extremamente reprimidas e coagidas, só que aí ele tem um contraste, ele foi por opção, ela não, né? E aí você vê como os dois vão lidando com vamos dizer, a soltura dessa repressão. Ele de uma maneira um pouco mais tímida e ela de uma maneira um pouco mais visceral, porque ela foi privada dessa vida e ele se privou, né? Não, é até pior, né, porque conforme eles vão conversando, assim, e a cena que ela apresentação a cena que a gente é apresentado a ela do hospital e depois na casa, a família trata ela como um cachorro, né, tipo, a própria Exato. velha, ela descreve ela, tipo: "Ah, ela veio pra minha casa com uma cachorrinha perdida, ela fica no chão enquanto o pessoal tá na mesa". É uma coisa, inclusive, bizarra, né? Porque pelo jeito que a velha falou, que é a Ra, o nome dela, né? Uhum. Ela era, tipo, adotada, né, da família, então era, tipo, que irmã do cara, né, que parece ser mais velho, assim, né, que tem a idade do padre, que é o Sang-hyun, e depois virou, tipo, esposa, né, então você vê como a vida dela foi bizarra, ela, tipo, viveu nessa casa a vida dela toda e depois, tipo, casou com essa pessoa com que ela conviveu, assim, esse tempo todo, sabe. Até porque ela foi adotada, mas para ser uma escrava ali na casa, né? Ficar claro isso. E essa coisa dela virar esposa é porque ela vira uma escrava ali, sexual. Nem sexual, porque ela meio que deixa entender que eles não eram sexualmente ativos, né? Então, acho que ela tava meio que nesse estado mental de castração mesmo, né? Isso explica um pouco também o tom animalesco do sexo deles, né? Ela porque ela sempre foi tratada como um animal mesmo, e ele porque ele vira um animal, né? Um morcego, vamos dizer assim. Ele vira um monstro, né? Então, acaba... Né, eu falei que ele trabalha em contrastes, mas ele vai mais no contraste, porque assim, a resolução, a resolução não, o que é a palavra? O final é o mesmo, mas a origem é diferente, né? Então, tipo, os dois Ah, chegam sim. ao mesmo lugar, mas partindo de lugares diferentes, né? Então, ambos reprimidos, mas ele se reprimiu e ela foi reprimida, né? Foi reprimida por outros. Ele é animalesco porque ele virou um animal, e ela é animalesca porque ela foi tratada como um animal, né? Então tem vários desses contrastes entre os dois que até levam ao final do filme, né? Eles, a convergência deles, eles realmente se amam, eles realmente se gostam, mas os dois ao mesmo tempo fazem mal um pro outro, né? São tóxicos um pro outro. É um relacionamento que por mais que eles precisam deles mesmos, eles fazem muito mal para eles mesmos, né? Sim, e, tipo, eu acho que as cenas de sexo entre eles, elas funcionam muito bem, né, tipo, além do aspecto plástico também, né, pra como o filme constrói, assim, essa coisa da repressão dos 2 e tals, e como, tipo, isso é levado meio que pra ser pô, é tipo o descarrego, assim, do crente que passou a vida inteira, não podia nem bater uma punheta, né, que essa que é a verdade, o Uhum. cara virou padre, e, tipo, dessa pessoa que, tipo, ela meio que foi castrada, assim, pela família que adotou ela, sabe, ela mal tinha liberdade pra sair, a gente vê depois quando ela encontra o padre, que, tipo, até as saídas dela eram pré-agendadas, né, tipo: "Ah, eu vou começar a voluntariar no domingo, você me deixa sair?". Então é essa coisa bem jovial, assim, só que com uma pessoa adulta, né. Exato. E o padre, ele até o próprio desejo, né, ele não se permitia, né, que quando ele começava, eles, tipo, batia na perna dele, assim, Uhum. pra reprimir essa libido, então, é muito foda como os 2 só, sei lá, lidam diferente, né, o Christian falou,
É maneiro demais, e tipo, quando eles já começam, você imagina que eles planejam matar o cara e tal, e ele começa a até ficar mais violento, assim, né, Sim, com sim. ela e com outros, assim, a relação deles continua intensa, tipo assim, dá pra ver que rola uma raiva entre eles ali, só que eles ainda se amam, assim, sabe, de um jeito autodestrutivo, tóxico, mas se amam. Uhum. Uma coisa que a gente não comentou é que, tipo, assim que ele se transforma em vampiro, eu gosto muito da parte da transformação dele, né? Tipo, o jeito que ele vai se tocando aos poucos, quando ele toma um pouco de sol, ele começa a se queimar, ele fica trancado no armário e tal. E depois é um processo que ele repete, né? Quando ele mata o marido e coloca ele dentro do armário, embaixo d'água e tal. Mas eu gosto bastante da parte sensorial dele, que, tipo, ele começa a ouvir a cidade inteira, ele desenvolve maior sensibilidade com cheiros e tal. Naquela cena, né, que a câmera tá girando Essa em cena é volta dele, genial. tudo vermelho piscando, ele ouvindo o gato miando, o cara batendo punheta na academia, o pessoal correndo. Então, é isso que eu ia falar, traz bastante da característica do Park Chan-wook, que é ser bastante pouco, né? Vai ser pouquíssimo convencional. Ele realmente vai fazer um negócio ali que visualmente você vai achar espetacular. Ele vai pôr a câmera num lugar que você vai falar, meu Deus, ele vai fazer um movimento de câmera que você vai pensar, como que isso foi feito, né? Tem uma cena que é num corredor, e as câmeras são gigantescas. A cena dela brincando com a tesoura, assim, tipo, Nossa, Exato, brincando assim, entre aspas, né, fingindo que vai matar o cara, assim. exato. É ensaiando, né, pronto. praticamente. Ensaiando, exatamente. Pô, a própria mise-en-scène do filme, assim, é muito foda, sabe. Não, mesmo assim é um negócio absurdo. E aí, essa cena que vocês citaram, né? Essa sequência que vocês citaram dele se descobrindo como vampiro, acho que é uma das coisas mais interessantes do filme é como, além dele inserir vários elementos que a gente não tinha visto em filmes de vampiro, é como ele usa esses tropos de vampiro de uma maneira muito criativa, né? Até as coisas que são mais convencionais de vampiro você vê nesse filme de uma maneira bastante interessante, assim, bastante criativa, que também é uma característica do diretor, né? Sim. Trazer alguns elementos clássicos de maneira mais criativa possível. Essa cena aí, inclusive, é a versão for adults do Amelie, né? Uhum, sim, sim. Não, faz muito tempo que eu vi a Amelie, eu não lembro mais. É que tem uma cena que ela tá no terraço, e aí a Amelie ia pro terraço pra ficar contando orgasmos. E aí mostra, tipo, de um jeito super fofo, assim, as pessoas em casa. E dá pra dizer que não só esse filme, mas alguns filmes de vampiro que vieram depois, especialmente depois da queda do Código Reis, né? Os filmes de vampiro antes do Código Reis, eles sempre trouxeram um pouco de sensualidade, beirando o erotismo. E eu acho que o que veio depois, e também eram filmes como a imagem clássica do vampiro que a gente tem é o Drácula, né? Era aquele cara que falava bonito e pomposo e tudo mais. Eles acabaram sempre meio que sempre associados a uma certa classe. Então, acaba que você tem alguns vários filmes de vampiros que buscam uma certa filosofia por trás usando esse personagem, né? Não só por trás dele, mas usando esse arquétipo do vampiro para pensar em coisas da sociedade e também quase sempre esse elemento do erotismo, né? Então, é, o vampiro quase sempre tem uma sexualidade bastante aflorada, né? Isso depois do Código Reis, né? Se no Código Reis havia um limite, depois do limite você vê realmente que isso é bastante inserido. Sim, totalmente. E aqui a gente vê, tipo, isso levado à enésima potência, né? E ele realmente vai é um filme extremamente filosófico e extremamente erótico, né? Uhum. E como vários outros, né, da filmografia dele também. Como vários outros, e aí eu acho que o Criado é o que levou a enésima potência ao erotismo. Mas que tem menos cena de sexo que esse filme, né? O Criada. Se você for pensar, tem menos cena de sexo que esse filme. Na Ela Criada? tem duas cenas. A Criada tem duas cenas de sexo. Ah, não sei não, hein, tem bastante, hein. Ah, vai, verdade, tem uma no final, né? Ainda. Uhum. Tem umas três, quatro, mas esse filme eu acho que tem mais. Depois do primeiro plot twist, tem muito sexo. É porque o sexo é uma libertação, né? Nesse filme, o Thirst, né? Lá também uma libertação, que as duas, de alguma forma, eram reprimidas, uma do ponto de vista de classe, outra do ponto de vista de gênero, né? E aquilo é uma libertação para as duas, mas é muito mais a paixão das duas ali que ficou tão insustentável que elas não conseguiram se conter, e aqui é muito mais essa repressão. Os dois se reprimiram tanto que
encontraram-se os dois ali cheios de tesão acumulado e fizeram o que fizeram, né? Do jeito que fizeram. Sim. E aí depois disso, né, a Taiju e o Sang-yoon, eles matam o Kang-woo, que é o marido dela, né? E aí o filme entra toda numa série que é praticamente esquetes de comédia deles lidando com a culpa, assim, Engraçadíssimo. né? Tem umas coisas que, eu adoro esse pedaço também. Tipo, eu comentei mais cedo, né, eles transando e o corpo do cara no meio e tal. Tem várias cenas em que, tipo, os personagens eles se afogam no seco, assim, e você entende que, tipo, isso é uma construção visual, né, da culpa que eles estão sentindo. E, tipo, várias vezes o corpo Exatamente. dele ou então aquela imagem que eu acho muito forte, assim, que é tipo, ele mata ele, né? E aí ele afoga ele no rio, no caso, e coloca ele dentro de um armário. Isso não é mostrado, mas isso é comentado. E o tempo todo, né, embaixo da casa a gente vê esse armário se inundando de água e ele tentando sair de onde a pedra tá, sabe? Como a própria culpa querendo emergir, assim. Exato. Tem uma coisa meio mal comparando, né? Você não, pode parecer uma comparação que não faz sentido, mas é um pouco Cronenberg de você transliterar coisas que são muito vagas, né? Então, culpa, que falou assim, da culpa querendo emergir. Como é que você faz a culpa querendo emergir? Então, é o corpo do cara querendo empurrar uma pedra. Então, é uma coisa que o Cronenberg faria, de transformar um conceito muito que pode ser muito vago em uma coisa muito material, né? Sim. Fazer cinema, né? Tipo, sair só desse campo textual, assim, e transformar em audiovisual. Exato. Cinema fantástico, né, especialmente. Mas eu acho que é uma maneira muito que o Cronenberg... Não que o Cronenberg faria, porque o Cronenberg faria com algum tipo de escatologia e um monstro, alguma coisa saindo da barriga, ou... Enfim. Porra, mais escatológico que o marido com aquele catarro em cima deles o tempo todo. É verdade, né? Cronenberg pra caralho isso, então, pô. Só que comédia, é um Cronenberg comédia. Cronenberg ele não tem tanta comédia nos filmes dele, não. Exato, ele levou mais pro lado da comédia. Tipo assim, tem, mas, tipo, não, Não nesse nível. não é tanto. Assim. Não é uma coisa tão cartunesca assim, mas é um humor pontual. Vendo os filmes dele, você Exato. percebe que são filmes muito engraçados, assim. Tem muito humor, sim. Tipo, o Jeff Goldblum em A Mosca é bem engraçado. No Videodrome também, sabe. Pô, tem a cena muito foda lá que ele tá falando com a velha, ele dá em cima dela falando Ah, que tipo: "Ah, posso ficar com você", ela fala: "Não, você é velho demais pra mim", sabe. Tipo, o cara tem, sei lá, 35. É muito bom. e depois, né, só voltar um filme rapidão que eu lembrei aqui, e Volto. depois que o cara morre, né, o marido da mulher morre, acaba que no velório dele lá, a mãe dele tem, tipo, um ataque de pressão alta ou baixa, não sei qual que foi, mas foi uma das pressões e ela meio que fica incapacitada de mover, fica Catatônica, né. É Ela catatônico, vira o né? Leo na segunda temporada de Twin Peaks. aí vira toda essa esquete de comédia, de família, assim, com os 2 todo reformando a casa, tal, muda toda a casa, assim, e a velha lá, tipo, só lá parada, assim, aí eles começam a matar ela, né, mais ela, começa a matar mais, porque ela pede pra ele transformar ela no vampiro, aí depois ele transforma ela, né, depois de uma briga aí e tal. Aham. Ela trai ele, né, nesse meio tempo, assim, a gente descobre que, tipo assim, ela fala pra ele que o ex-marido batia nela e tals, e aí tem um momento que ele, descontrolado, né, ele faz isso, e ela pega e fala: "Ai, mas ele nunca encostou a mão em mim", e aí ele percebe que era tudo mentira, né, que ele caiu no jogo dela. Aí no que ele mata ela, ele acaba revivendo ela e é isso, aí eles formam um belo casal, e eu acho legal toda essa parte aí deles em família, assim, os 3, né, e tal, com a velha lá, é engraçado as cenas. A velha é horrorizada, tipo assim, ela só não fala, mas ela vê e sente, então você vê que ela tá horrorizada com as coisas que estão acontecendo. É muito bom. E eu gosto muito como tem esse contraste, né, porque ele é essa coisa mais formal, assim, por ter tido a educação de padre, e ele fica tentando, tipo, tirar o sangue dos corpos sem matar as pessoas, e ela vai pra essa coisa mais, tipo: "Pô, agora eu vou me soltar totalmente", né. Aí ela Animalista mata pra as caramba. pessoas e toma o sangue direto e tal. Então, é isso que eu falei. Como há um contraste dos dois, muito pela origem deles, por mais que o final deles tenha sido o mesmo, a origem deles afeta muito como eles vão agindo nesse filme, né? Os personagens são muito assim complexos e muito interessantes, assim, vale um estudo para cada um deles, para cada um desses dois aí. Se você pegar e fizer um estudo aí de psicologia, sei lá, psicanálise,
Fazer um TCC só sobre um desses personagens, você fazer algo muito profundo, provavelmente. Aqueles vídeos, né? Psicóloga analisa padre de sede de sangue. Exato. Exato. Daria pra fazer. Ai, ai. Ai, cara, e eu gosto muito quando eles ficam nesse joguinho de gato e rato deles, né? Porque, tipo, a dinâmica deles vive dela provocar ele e ele ficar, tipo, meio. Ele é meio emo, né? No relacionamento, assim. Então, tipo, tudo que ela faz, ele fica super ressentido e tal. Eu gosto muito da cena de perseguição dos dois pulando, assim, tipo, de um prédio pro outro, É sabe? Porque boa. o filme, ele tem isso de, tipo, recusar a física clássica, né? Na hora de fazer. Então, tipo, eles pulam, eles quase que flutuam, assim, é quase uma cena de voo e tal. E eu gosto, tipo, desse senso poético e de umas piadas que ele faz nisso, né? Tipo, tem uma parte que ela tá fugindo dele, aí ela vai pular e ele tá escondido embaixo, ele segura ela, ela quer bate a cabeça. Sim, ó, muito foda. E essa é uma trope de filme de vampiro, né, tipo, pular alto, pular de prédio, e esse filme utiliza isso muito bem e tal, e também faz essas mudanças pequenas, mas é bem interessante de ver. Eu me senti voando nesse filme, na hora que eles voam, assim, é uma sensação muito. Eu tava muito imerso, assim. Sim, o jeito tem uma cena que a câmera acompanha, né, ela voando, assim, é muito foda o jeito. Exato, exato. Então foi mais ou menos aí mesmo. Esse filme, assim, por ele ser muito diferente, eu esperava, obviamente, uma outra coisa desse filme. Acho que muitas das pessoas que vão ver esse filme esperam um filme e tem um filme completamente diferente do E que. tem 10 filmes em um, né? Exato, tem 10 filmes em um. Eu acho que eu fui gostando dele conforme eu fui pensando nele. Ele, com o tempo, foi amadurecendo na minha cabeça. Mas duas das coisas que eu mais gostei foram essas cenas deles pulando, tudo mais. Várias coisas, na verdade. Esse filme tem muita coisa pra gostar. E dessa cena que o Klaus citou, dessa cena não, mas dessa sequência deles adaptando a casa pra vida deles, né? Acho que é uma das coisas que eu não esperava ver num filme de vampiro. Esse tipo de. Como que seria a casa de um vampiro, né? E aí é só eles mudando a casa ali pra ficar melhor pra eles e tudo mais. Eles constroem uma sala branca, né? Tipo, Exato. sabe-se lá por quê, né? Ah, é verdade, ela explica pra emular a luz do sol, né? A Já que luz ela do não vai mais ver sol. o sol, ela quer, tipo, ver o sol dentro de casa, assim. Aham. Isso faz, muitas coisas boas pra Mississippi, né, tipo, tem uma cena que ela vomita sangue e vai só pelo chão branco, assim, com máscara, Exato. assim. Nossa, muito foda isso. É, eu gosto porque, tipo, fica um ambiente super estéril, assim, dentro de casa, né, super frio e tal, e é quase, tipo, como eles são, né, acabam se tornando assim, porque, tipo, tem essa coisa da casa que parece normal por fora, né, mas dentro da vida pessoal deles é essa coisa mais gélida da morte, deles serem vampiros e tal. E exatamente conforme a casa vai se transformando, você vai vendo eles ficando realmente mais gélidos e mais frios, né? Não que eles já não sejam quando eles vão construir a casa, mas você vai vendo realmente que ele realmente é o personagem que mais vai esfriando, porque a gente já vê que a Taiju, ela já é um pouco mais animalesca e mais fria e tudo mais. E a gente vai vendo esse padre realmente perdendo um pouco da humanidade que ele tem e vai realmente virando o monstro, né? O vampiro, o monstro vampiro mesmo, né? Sim. Mas o que eu acho mais interessante é que ele, tipo, nunca vira um monstro de verdade, né, ele, tipo, até no final ele tá conflituoso, assim, com essa ética dele, o que acaba no clímax do filme, né, que, pra quem não viu o filme ainda, esse é o spoiler, os 2 depois, né, de meio que arrumaram uma confusão, né, que eles tinham matado um médico lá, que ela queria sangue, mas eles tinham esquecido que eles tinham uma partida de mahjong, é assim que fala? Que é esse jogo japonês, Isso. e com uma galera aí que é muito engraçado até essa turminha aí. É tipo a galera que vai jogar dominó toda quarta com eles, né, é tipo um equivalente aí. Os velhos, né, mas enfim, essa turminha aí vai lá, né, aí a velha tá catatônica, mas ela ainda consegue mover o dedo, né, que é tipo o cara de Breaking Bad mesmo, né. Sim. Na verdade, ela consegue mover o dedo porque a Taiju, não sei se vocês lembram, mas tem uma cena que ela tá, tipo, fazendo um suco, assim, né, e ela esfrega, ela corta o dedo, e aí uma gotinha do sangue dela vampiro cai no suco que ela dá pra velha, né, então dá a entender que ajudou na regeneração, assim. Verdade, agora eu entendi. Na hora que eu vi essa cena, eu achei que era, tipo, o sangue se curando e sumindo, mas isso faz mais sentido. E aí, né, o que que pega? Essa Vera começa a escrever com o dedo, assim, né, e tá sangrando de tanto ela mexer ali nas coisas, assim. Aí começa a rolar todo um jogo de adivinhação entre os convidados e a velha.
que no livro, né, eu estava olhando aqui no Google, tem um desfecho diferente, né, que eles meio que só acham que a velha tá escrevendo o nome deles, eles pensam: "Ah, eles estão cuidando bem dela". Mas aí no filme, né, eles meio que diz que já sabe que eles matou ela matou o filho dela, né, aí acaba morrendo todo mundo, os convidados, tudo. E nessa matança, aí que nós vê que o Sang-hyun não é tão monstro assim, porque ele meio que acaba impedindo isso, né, e acaba brigando com ela ali e deixando uma pessoa viva ali, então, achei da hora isso, né, que tipo assim, não sei porque deixou só uma viva, né, mas É porque ela já tinha matado os outros, né. é, foi basicamente isso, né, ele não conseguiu salvar a tempo. Nossa, eu gosto da cena que ela mata o primeiro cara, porque o cara é arrogante, né, tipo, a velha fala que ela matou o filho, e aí ele fala: "Nossa, ela é uma criada e ela tem esse nível, eu vou embora porque o cheiro de merda me incomoda", ela dá um tapa e quebra o pescoço dele com tapas. Sim, o pescoço do cara vai pra trás, assim, muito muito foda essa cena. Aí depois disso que vai no clímax, né, que eles vai pra uma fuga os 2, só que ele acaba enganando ela e acaba com os 2 morrendo no deserto. Uhum. Não, ele não só se mata, como ele mata ela, né. É muito engraçado inclusive essa sequência em que eles estão se é muito engraçado, suicídio, né, é isso aí. Mas é muito engraçado. Suicídio e Essa homicídio, né? Mas eu acho muito engraçado essa cena, porque, tipo assim, ela não quer morrer, né, ele quer que os 2 se matem juntos e ela fica negando, aí, tipo, ela se esconde no porta-malas do carro junto com ele, aí ele vai lá e tira a porta do porta-malas. Aí ela Joga cava um fora, né? buraco no chão e vai pra baixo do carro, aí ele afasta o carro. E aí eles ficam nessa briga, assim, até ela se render e aí, tipo, eles perceberem que o melhor é os 2 morrerem um nos braços do outro aí, uma conclusão super romântica. Bom, é romântica e deprimente e melancólica e ao mesmo tempo linda, enfim. Cabe muito no que a gente tinha citado deles serem extremamente autodestrutivos, é um casal extremamente autodestrutivo, né? No final, é ao mesmo tempo romântico e perturbador, porque eles realmente se autodestroem, né? Eles morrem juntos se destruindo ali, né? Uhum. E aí, tipo, você tem até esse contraste, né, tipo, do homem que queria ser santo e ele meio que se condenando ao inferno. Acho que a última cena ela é bem bonita até nesse sentido, porque, tipo, ele meio que tá chorando sangue, ele vê rios de sangue, sabe. É bem, tipo, o oposto de como ele achou que ele ia se santificar, assim, e voltando para o começo, né, porque se no começo ele tem esse claro desejo de querer se matar pra ascender como santo, né, a gente descobre que depois de santo e pecador, o resultado dele não podia ser outro, coitado. Pô, na moral, e acaba sendo, acho que a conclusão perfeita pro filme, né, sem falar que a cena final é simplesmente muito linda, né, tipo, a fotografia, tudo, assim, toda o sentimento, assim, da cena. Muito foda. E acho que é isso, né? Acho que nós falamos tudo já sobre o filme. É... E é isso. Mas vamos para as notas? Bora então. Quantos caveirudinhos? Ô, 4,5, eu tô, tipo, entre esses dois, sabe? Tipo, quando eu vi 4, mas aí quanto mais eu penso é 4,5 e tal, então vou num 4,5, porque acho que merece, assim, sabe? É um filme bem rico, assim. Como eu disse, o filme amadureceu muito depois que eu vi ele. E eu acabei não tendo tempo de rever, e também não faz tanto tempo que eu vi o filme. Eu vou manter a nota que eu dei pro filme quando eu assisti ele, mas eu tenho certeza que se eu rever, ele vai ser 5 caveirudinhos. Mas por enquanto, como eu não revi, 4 caveirudinhos. Justo, justo. Eu dei a mesma nota, 5 agora que eu revi, eu dei 4, né. Da primeira vez eu tinha dado 4,5 e tals, mas vou falar que Uhum, conversando, né, eu tive o mesmo efeito do Christian de, tipo, ir pensando mais ainda sobre ele, ele foi melhorando, então eu também vou de 4,5. boa. 4,5, então, ótimo filme, muito bom. Então é isso. Eu só vou deixar uma indicação de filme de vampiro pra quem quiser ver filme de vampiro, além desse, que eu acho que é um que muita gente já viu, né? Até já falei dele aqui, que é o Deixa Ela Entrar, que acho que foi Esse é lindo. lançado em 2008, né? Que é o sueco. Ótimo filme, muito foda. Assistam ele. O americano também é bem legal, diga-se de passagem. E você, Christian, quer deixar alguma recomendação? Bom, eu vou deixar uma recomendação de um filme que não é tão desconhecido, na verdade é um filme até bastante conhecido, até
diretor envolvido. Mas é um filme de vampiro legal, interessante também, que também tem ideias interessantes, é bastante filosófico e também traz elementos de erotismo, bem menos que esse, mas ainda assim traz. Que é o Nosferatu, o de 79 do Werner Herzog, que é um filme bem legal. Que eu assisti numa mostra do Sesc aqui em Bauru. Eu acho que foi a primeira edição que eles fizeram no Bosque, que tem no Sesc daqui. E tinha uns morcegos passeando enquanto a gente assistiu o filme, então foi uma experiência bem imersiva. Foda, muito foda também. Esse filme é muito foda. E já que é pra deixar recomendação, eu vou deixar o melhor filme de vampiro já feito aí, né? Há quem discorde, mas claramente são pessoas tendenciosas e que não dá pra confiar e tal. Que é o The Hunger do Tony Scott, o Fome de Viver, que é outro filme aí com o título em inglês, que é uma coisa só, em português vira tudo uma sequência, né? Ele é um filme que tem o David Boyle e tem a Catherine Deneuve. O papel do David Boyle é pequeno, tá, gente? Não vai ver, tipo, só pelo David Boyle. Se for pelo David Boyle, vai ver, sei lá, O Homem que Caiu na Terra, ou O Labirinto, que ele aparece mais. Mas é um filme muito foda, assim. Ele é outro filme que, tipo, aborda os vampiros sobre essa ótica do erotismo, né? E sobre essa coisa do, tipo, a dificuldade de ser imortal, sabe? De ser um imortal que não é tão imortal assim, porque o tempo ainda te afeta. Enfim, é um filme bonitão, assim. E esteticamente, ele não deve nada, assim, pro filme do irmão do Tony Scott, né, que é o Blade Runner. Eu acho que ele pega bem aquela estética meio fria, assim, dos anos 80, sabe? Que você olha e cheio de planos gerais e neon de fundo, assim, só que numa coisa mais urbana e naturalista, assim, menos futurista. Não é pelo David Bowie e vê pela Catherine Deneuve. E também tem, acho que a Susan Sarandon, eu tenho que pegar o nome da atriz aqui. Tem a Susan Sarandon. Isso, é que eu não lembro o nome da atriz, mas a personagem dela é muito foda. Então é isso, lembrando que as redes sociais do Horror Noir você encontra onde, Klaus? Bom, você continua no Twitter, no Instagram, no Facebook e a gente não posta sempre, mas é isso. Então, se você é um dos nossos 5 fãs, você vai curtir lá. Horror Noir. São 4, um faleceu recentemente. Isso aí, descansa em paz. Você que faleceu. Você era foda. E é isso aí, Horror Noir, Instagram, Twitter, Facebook e o Pinguim Dançarino tá onde, David? O nome no Instagram é pinguim.dançarino, o nome no Twitter impronunciável. Se você só pesquisar lá Pinguim Dançarino, o perfil que tiver um pinguim, evidentemente é o nosso. Você também pode encontrar o canal no YouTube Pinguim Dançarino, e aí você pode me ver falando de live action. E quando eu falo live action, eu quero dizer filmes e séries em geral, entendeu? Não só tipo live action de animação. Já vi várias pessoas fazendo essa confusão aí. E o meu Letterboxd vai estar linkado na descrição do programa, né? Vai ter um All My Links, aí você pode me seguir na rede social, que é o Instagram pessoal e tal. E o Letterboxd também, que é onde eu falo mais de filme. Então é isso. Então sigam os 2 canais lá no Spotify, YouTube e todas as redes sociais e até o próximo episódio. Se a gente estiver vivo ainda. Tomara que eu não, né? Vocês, que bom. Tomara que vocês continuem. E acabou.